Na manhã de 1º de dezembro de 1948, em Somerton Beach, na Austrália, 2 jovens cavaleiros fizeram uma descoberta que transformaria o que seria apenas um caso de óbito em um dos maiores mistérios da história policial e da espionagem. Era o corpo de um homem de meia-idade, aparentemente com cerca de 40 a 45 anos. A causa da morte era desconhecida, mas a cena era estranhamente pacífica. Ele estava deitado na areia com a cabeça apoiada confortavelmente contra um paredão. Suas pernas estavam cruzadas e ele parecia um turista cochilando. O homem estava perfeitamente bem vestido. Camisa branca limpa, gravata, calças de sarja, sapatos lustrados. Ele parecia ter saído de uma reunião de negócios, não de uma emboscada. Era, em todos os sentidos, um cidadão responsável. A polícia chegou e fez a primeira e mais desconcertante descoberta. O homem não carregava nenhuma identidade, nenhuma carteira. E em uma inspeção mais minuciosa, foi descoberto que todas, absolutamente todas as etiquetas de suas roupas, incluindo a etiqueta da lavanderia e da marca, foram removidas. Foram arrancadas das peças com uma precisão cirúrgica. A remoção das etiquetas era um indício claro. Alguém queria que aquele corpo fosse anônimo, queria apagar seu rastro. A única pista material encontrada no local era uma carteira de cigarros da marca Kensitas. No entanto, ela estava cheia de cigarros mais baratos, da marca Arm Club. Essa contradição foi a primeira de muitas. Ela definiu o homem, alguém que usava um disfarce de alto padrão para esconder uma origem mais simples, ou talvez um segredo mais complexo. O patologista Dr. John Burton Cleland foi responsável pela autópsia. O corpo não apresentava sinais de violência, a não ser por uma leve marca de arranhão na mão. A conclusão inicial era de um homem saudável, de porte atlético. No entanto, internamente, o mistério se aprofundava. O fígado, o baço e o estômago do homem estavam severamente congestionados. Um forte indício de envenenamento, mas os testes toxicológicos não revelaram rastros de veneno conhecido. O Dr. Cleland concluiu que a morte foi causada por falência cardíaca provocada por uma substância potente e rapidamente absorvida pelo corpo. Um veneno perfeito, fatal, mas que não deixava vestígios para trás. A polícia voltou a examinar a cena, focando nos bolsos. Os itens encontrados eram cotidianos, mas a falta de contexto era absoluta. Um pente americano de alumínio, uma caixa de fósforos da marca Bryant & May, chiclete da marca Wrigley's e 2 bilhetes de trem. Um bilhete de ônibus usado de Adelaide e um bilhete de trem de segunda classe para Henley Beach, que nunca havia sido usado. Foi um exame minucioso das roupas que a terceira e mais importante anomalia apareceu. O corpo vestia calças de sarja e nelas o detetive a cargo da investigação encontrou um pequeno bolso secreto, costurado no forro. Um compartimento oculto desenhado para esconder um objeto minúsculo e crucial. E dentro desse bolso, costurado para ser secreto, havia apenas um pedaço de papel. Era um pedaço de papel pardo de apenas 7 por 4 centímetros. Nele, impresso de forma limpa, estava escrito Taman Shud. As palavras Taman Shud não eram aleatórias. Elas são uma frase em persa clássico que significa literalmente está terminado ou o fim. Eram as palavras finais do clássico poema persa O Rubaiyat de Omar Khayyam, uma obra popular no Ocidente na época. A polícia, convencida de que o livro de onde o papel com a frase Taman Shud foi arrancado era a chave para o mistério, lançou um apelo público maciço e sem precedentes para que qualquer pessoa que tivesse uma cópia do Rubaiyat verificasse a última página. Era uma jogada de sorte, e ela funcionou. Meses depois, um médico local chamado John Freeman, que vivia a poucas quadras de Somerton Beach, encontrou o livro. Era uma edição de 1941 e a página final havia sido arrancada. A polícia confirmou. O pedaço de papel encontrado no bolso do homem morto se encaixava perfeitamente na página que faltava. Mas o livro não era apenas a prova de que o homem estivera ali. Na capa de trás, a lápis, a polícia encontrou uma sequência de 5 linhas de letras aparentemente aleatórias e maiúsculas. Era um código.
Um código que parecia ser a chave para o nome, a missão e a identidade de um homem que a morte havia silenciado. A polícia, o serviço de inteligência e os maiores criptógrafos da época foram mobilizados para decifrar a mensagem. Até hoje, aquele código encontrado na capa de trás do Rubaiyat permanece indecifrável e é o cerne da teoria de que o Homem de Somerton era, na verdade, um agente secreto. A história que a polícia escondeu por anos era a mais humana de todas e tinha um nome: Jessica Harkness, uma enfermeira que vivia a poucos metros da praia de Somerton. Ela não foi a público, mas foi contatada pela polícia porque possuía uma cópia do Rubaiyat. A polícia chegou até ela seguindo uma pista invisível. Na contracapa do livro encontrado no carro, examinado sob luz ultravioleta, os detetives descobriram um número de telefone escrito a lápis. Era um número não listado e pertencia a ela. Quando questionada, Jessica admitiu que havia dado uma cópia do Rubaiyat de presente a um outro homem, um oficial do exército, anos antes. Mas a polícia encontrou esse oficial vivo e com o livro dele intacto. O mistério então era outro. O homem morto na praia tinha um livro diferente, mas carregava o número dela escondido no verso. Qual era a relação entre eles? Ela se recusou a explicar. Em 1949, a polícia levou um molde de gesso do rosto do Homem de Somerton para Jessica. O momento foi tenso. Ao ver o molde, Jessica teria tido uma reação física intensa, quase desmaiando, e evitou olhar para o rosto diretamente. No entanto, sua resposta foi definitiva. Ela negou veemente que conhecia o homem. Apesar da negação, o mistério se aprofundava. Onde terminava a história de espionagem e começava o drama pessoal. Anos depois, revelou-se que o vizinho mais próximo de Jessica era o homem que havia encontrado o livro Rubaiyat. Além disso, o filho de Jessica, Robin, nascido em 1947, tinha uma condição rara de orelha que é compartilhada por menos de 2% da população. Uma condição idêntica à do Homem de Somerton. Jessica levou o segredo para o túmulo. A família dela continuou negando qualquer conexão, mas o último capítulo dessa história só começou a ser escrito em 2022, quando a ciência, através do DNA, decidiu dar o veredito final que o interrogatório da polícia não conseguiu arrancar. Por mais de 70 anos, o Homem de Somerton foi a prova de que o crime perfeito era possível, mas a ciência não desiste. Em 2021, a polícia australiana e pesquisadores de DNA de todo o mundo obtiveram uma permissão histórica para exumar os restos mortais e extrair uma amostra de cabelo, a fim de realizar uma análise de DNA forense de última geração. O trabalho foi bem sucedido. O pesquisador e professor Derek Abbott, que dedicou anos ao caso, usou o DNA e conseguiu rastrear a linhagem genealógica do homem até identificá-lo com alta probabilidade como Carl Charles Webb, um engenheiro eletricista que vivia em Melbourne e tinha se divorciado pouco antes do crime. A ciência havia dado um nome, resolvendo a primeira metade do enigma, mas aqui que reside a ironia final. Saber o nome do homem não nos diz quem o matou, nem por quê. A história que parecia ter chegado ao fim se abriu novamente. O código cifrado, o veneno indetectável e a negação da enfermeira que vivia a poucos metros da praia, tudo isso continua sendo um mistério. O Rubaiyat de Omar Khayyam, diz Taman Shud, está terminado. Mas o Homem de Somerton nos prova que, para alguns enigmas, o fim não é o fim. A história nos deixa com uma certeza: a sua identidade foi revelada, mas o seu segredo sobrevive. E talvez seja isso que o torna um dos grandes mistérios da humanidade. E você? Qual é a sua teoria? Espionagem, amor ou um crime perfeito?